Questão da FGV do ano de 2021. Sobre a multidimensionalidade e a hierarquia das áreas de abrangência de um programa de desenvolvimento sustentável, analise as afirmativas a seguir. Então, para esse tipo de questão, eu sempre uso o bloco de notas para eu ficar avaliando aí cada uma das afirmativas. Tá? Vou deixar o bloco de notas visível. E aqui, esse tipo de questão, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vi essa questão, eu estudei ela, e ela é meio... Vamos dar uma olhada nas afirmativas. A análise da sustentabilidade social deve ser priorizada em relação aos demais aspectos, tais como ambiental ou cultural. Então, desenvolvimento sustentável, seja aplicado no âmbito público ou privado, ele se caracteriza a partir de 3 eixos básicos, que é o social, o ambiental e o econômico. Mas a partir deles também a gente pode falar em outros, como o cultural, territorial, depende do arcabouço teórico, do autor que a gente quer falar. Mas essa ideia multidimensional vem com John Kington, de 1994, que ele fala desses 3. Depois outros autores colocam mais, autores colocam 7, 8, enfim. E a ideia inicial é que não existe uma prioridade, um nível de prioridade entre eles. O que se busca é sempre o equilíbrio entre esses eixos. Então, a princípio, não existe essa prioridade de um aspecto em relação ao outro, de uma dimensão em relação à outra, tá? Isso que meu doutorado é em desenvolvimento sustentável, a literatura de desenvolvimento sustentável, ela vem justamente para tentar conciliar esses problemas, basicamente entre o socioambiental e o econômico. Beleza, então, a assertiva estaria errada, tá? Nesse sentido aqui, do que é classicamente o desenvolvimento sustentável. Só que aqui nessa questão tem um porém. Por quê? Olha só o que ele diz no início, a hierarquia das áreas de abrangência de programa de desenvolvimento sustentável. Então, ele está falando para a gente no início que existe sim uma hierarquia. Por quê, pessoal? Essa ideia que eu falei é o que predomina na literatura. Mas, nesse caso dessa questão, a FGV provavelmente usou uma literatura que discorda da predominante. Ou então, a pessoa que elaborou essa prova não é da área do desenvolvimento sustentável. Por quê? Existem algumas escolas que são contrárias ao desenvolvimento sustentável. Por exemplo, economia ecológica, pode falar do marxismo ecológico. Então, essas escolas, elas não veem como um equilíbrio entre as dimensões. Na verdade, por exemplo, a economia ecológica, ela prioriza ali a dimensão ambiental em detrimento da econômica. E o marxismo, talvez, a dimensão ali social em detrimento da econômica também. Então, tem que tomar muito cuidado para ver a literatura que a banca está utilizando, tá? Porque, e acabou que a pessoa se confundiu também, porque se tem um nível de prioridade ali de uma dimensão em relação a outra, a gente não fala em desenvolvimento sustentável, a gente fala nessas outras correntes que eu falei, tá? Mas as pessoas pensam que tudo é sustentabilidade. Na verdade, essas correntes, elas são críticas da sustentabilidade. Se você quiser aprender mais sobre sustentabilidade, eu vou deixar a playlist aqui no canal sobre a evolução da sustentabilidade, enfim, todas essas questões. Então, nesta prova específica, a banca deu como certo esse item. Por incrível que pareça. Eu não considero correto isso aqui, tá? Mas provavelmente eles tinham a lista de autores aqui que eles usaram, e os autores que eles usaram concorda que existe ali, que a dimensão social ela é mais importante do que a ambiental ou a cultural. Tá? Então, vamos para a segunda. Na dimensão cultural, um dos aspectos a serem abordados é a promoção da autoconfiança associada a uma abertura para o mundo. Lembrando aqui do nosso bloco de notas. Então, a primeira, eu já expliquei para vocês que é verdadeiro pro caso dessa questão aqui, tá? Embora eu não concorde. Acho que se eu fizesse a prova sem ter estudado antes aqui, eu colocaria falso. Tá? Então, se você pensou que é falso, não se preocupe. Questão de administração acontece disso, da banca escolher um autor, mesmo que outros autores pensem diferente. Dimensão cultural, sim. De fato, a autoconfiança, ela está relacionada à dimensão cultural, tá? A questão de motivação, tudo isso. Então, isso aqui é verdadeiro também. Vamos para a terceira. Sob o ponto de vista da política internacional, o desenvolvimento científico e tecnológico deve ser tratado como uma commodity a ser negociada entre os países. Então, essa questão aqui, essa assertiva estava errada. Claro, commodity é qualquer matéria-prima sem valor agregado ou de baixo valor agregado. Então, a gente coloca aí minérios, coloca os produtos alimentícios básicos, coloca ali o petróleo. E, obviamente, o desenvolvimento científico e tecnológico não é
commodity. Tá? Então, a gente tem aqui a C como gabarito da questão. Tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.